Um dia, você que não fez o Vida Vitoriosa, um dia você vai entender o que o melhor de Deus está por vir. Mas você só vai entender o dia que você for lá. Rafael, pastor Rafael, Michele Bezerra, Sandro, Gleice. Mais alguém, Rafael? Suba aqui, por favor. Gente, esse pessoal estão aí gritando, estão nesse fogo todo, eles estão retornando de um Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa é um encontro com Deus, né? Uma faxina da alma, uma limpeza da alma, em que se você for para lá sem resistência, sem barreiras, você vai ouvir literalmente Deus falar, né? Então tem sido um lugar de transformação, tem sido um lugar de cura, tem sido um lugar de envio, tem sido um lugar em que Deus tem se revelado de forma profunda. Então, se você é adolescente, se você é jovem, adulto, se você ainda não fez o Vida Vitoriosa, eu te aconselho a fazer o Vida Vitoriosa de julho. Semana que vem a gente tem outro, mas esse é adulto e esse já está com as vagas mais que superlotadas. Mas agosto, né? 24 e 25 de agosto é a próxima data do nosso Vida Vitoriosa. E nós vamos convidar aqui, Rafael vai convidar aqui nesse momento, 8 a 10 adolescentes, para dar um testemunho de 1 minuto e meio, sobre o que Deus falou. Se passar de 1 minuto e meio, eu vou dar aquele abraço, companheiro. Ângela Vitória, Bruna Matos, Ana Beatriz, Maria Luísa, Carlos Eduardo, Guilherme, Caléu, Guilherme Crespo e Pietro. Vem, Maria, vem. Faz aqui a fila aqui, ó. Vem. Vamos ouvir? Bom, a gente começa com Caléu. Caléu, o que Jesus fez na sua vida, nesse Vida Vitoriosa? Primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Caléu e eu vim contar sobre a minha experiência. Mas antes disso, eu queria agradecer o time aqui, que cuidou da gente lá no Vida. Gente, sobrenatural, de verdade. Eu confesso que quando eu fui lá, eu queria ir, mas eu nem sabia o porquê eu queria. Eu descobri que eu queria ter uma nova vida com Deus. E foi isso que eu fiz. Busquei Ele com tudo que eu tinha. Teve uma hora que eu fui numa árvore, me ajoelhei e comecei a orar. E simplesmente do nada veio uma mulher, começou chamada pra tu. Eita, calma aí. Calma. Chamada Patrusca. E ela chegou pra mim e ela falou: vou orar pra você. E eu posso falar que foi Deus que enviou aquela mulher pra orar pra mim. E hoje eu vim fazer uma decisão difícil, mas que vai melhorar minha vida. Eu quero ter uma vida de orações e vitoriosa. Glória a Jesus! Vamos ouvir o Guilherme. Guilherme, o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez na sua vida no Vida Vitoriosa? Falando a verdade, antes de eu ir para o Vida Vitoriosa, minha vida estava totalmente cabeça para baixo. Eu tenho que falar, a igreja é realmente meu lugar. Porque
porque, pô, tava desobedecendo minha mãe, respondendo ela, brigando todo dia em casa, brigando no colégio. Já peguei mais de com 5 garotos no colégio em um dia. Eu só consigo falar uma coisa pra vocês sobre Vida Vitoriosa. Se vocês conseguirem, tiver a oportunidade de poder ir lá, vão o mais rápido que puder. E pros adultos aí, agosto tá chegando, hein? Vida Vitoriosa dos adultos! Pietro. O que Jesus fez na sua vida, no Vida Vitoriosa? Boa noite, gente. Para quem não sabe, desde que eu era pequeno, eu frequentei o Vida Vitoriosa, porque meus pais são pastores daqui. Eu fui acompanhar eles. Aí eu sempre soube que o Vida Vitoriosa era um lugar de milagre, porque eu presenciei um milagre. Desde que eu era pequeno, eu sempre quis ter um irmão, mas a minha mãe não podia ter filho porque ela teve câncer. Aí eu sempre orei, quando... Não posso falar aqui, esqueci, né? Mas enfim, eu sempre tive um sonho de ter irmão. E graças a Deus, Deus realizou esse sonho. E hoje ele está aqui, não sei onde, mas ele está por aí andando na igreja. Calma. E como eu disse antes, eu sempre estive no Vida Vitoriosa e eu sempre soube de tudo o que ia acontecer. E quando meu pai me escreveu, eu falei, pô, o que Deus pode fazer agora? Eu sei tudo o que acontece, já presenciei um milagre, agora acabou. Mas aí quando eu entrei no Vida Vitoriosa, a primeira palavra já me deixou, pô, caraca, tá forte isso aqui. E teve uma ministração que eu percebi que eu tinha que pedir perdão dos meus pecados, que para mim eram pecados bobos, assim. E quando eu pedi perdão dos meus pecados que eu achava bobos, eu simplesmente tirei um peso muito grande das costas. Eu me senti leve. E quando eu saí do Vida Vitoriosa, eu literalmente me senti puro. Me senti, pô, tô solto. E para você, pais que não conseguiram colocar seu filho no Vida Vitoriosa esse ano, no próximo ano não perca a oportunidade, porque a Vida Vitoriosa é sobrenatural. Glória a Deus. Gui, o que Jesus fez na sua vida, nesse Vida Vitoriosa? Então, há 2 anos atrás, eu fui no Vida Kids. E eu não fui com o meu coração aberto para Deus. Eu fui por ir, porque meus pais me escreveram. E Deus não falou comigo. E eu sempre tive o sonho de ser pastor um dia. E eu sempre perguntei a Deus, Deus, será que um dia eu vou ser pastor? E ele nunca me respondeu. Até que no Vida, numa ministração, pediram para ir lá na frente, para alguém orar pela gente, né? E eu fui. Até que eu olhei para um dos servos e ele olhou para mim. O nome dele é Gabriel. E eu fui até ele e ele começou a orar. E ele, parece que Deus deu um livro da minha vida na mão dele. Ele falou muita coisa que acontecia na minha vida. E uma delas ele falou que Deus me deu o dom de ser pastor e que eu vou ser pastor. E eu creio nisso. Eita! Isso aí, meu Cadu, coisa linda, meu filho. o que Deus fez na sua vida, nesse Vida Vitoriosa? O Vida Vitoriosa na minha vida? Primeiro, eu não queria ir. Eu não queria ir. Aí a Duda falou para eu ir, aí eu fui, consegui pagar e ir. Aí quando eu estava chegando perto, eu não queria ir, que eu não conhecia ninguém. Aí o Vida Vitoriosa, na minha vida, minha vida estava de cabeça para baixo. Eu sentia tristeza à toa, raiva à toa. Minha mãe mandava eu fazer alguma coisa, eu ficava com raiva dela. O Vida Vitoriosa me ensinou a ser mais manso e ele me ensinou muitas outras coisas também. Só que se eu ficar aqui falando, vai demorar muito. É só isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Bruna,
O que Deus fez na sua vida no Vida Vitoriosa? Boa noite, gente. Eu fui por vida com muita expectativa. Que já sou batizada, eu sirvo, mas minha vida estava de cabeça para baixo. E teve uma ministração, acho que foi até do pastor Rubens, sobre perdão. E tocou muito no meu coração, tipo, muito mesmo. E meus pais não sabem disso. Ai, Senhor. E eu sempre tive muita mágoa deles, tipo, muito rancor. Eles vão até ficar chocados agora, né? Porque na minha infância foi muito complicado. Até há pouco tempo era muito complicado, por briga, por tudo. E eu tinha muita mágoa, muito rancor. E lá, pai, eu vou falar para vocês agora, eu perdoo vocês. Mesmo vocês não sabendo do tanto de ansiedade, do tanto que eu chorei por causa disso. E eu amo muito vocês. Vocês são os melhores pais do mundo para mim. Cadê os pais dela? Coisa linda. Parabéns. Parabéns, pai. Parabéns, mãe. Parabéns por ter investido e enviado sua filha. O coração dela agora está limpo. Louvado seja Deus. Ari, o que Deus fez na sua vida no Vida Vitoriosa? Boa noite, Iva Nova Iguaçu. Bom, eu era uma pessoa muito rancorosa, que guardava muita mágoa mesmo. E quando eu fui pro Vida, eu estava com uma expectativa muito alta que Deus ia tirar isso de mim. Nos primeiros dias, teve até uma ministração da minha líder Michele e do nosso pastor Rubens falando sobre perdão. E eu senti que Deus falou muito comigo ali e, pela honra e glória do Senhor, eu consegui perdoar todas aquelas pessoas que me feriram e eu não guardo mais mágoa de ninguém. E eu só tenho uma coisa a dizer, foi inexplicável. E todos que tiverem a oportunidade de ir, vão, porque Deus vai fazer um mover na vida de vocês. Bia, o que Deus fez na sua vida no Vida Vitoriosa? Boa noite, gente. Eu nasci em berço cristão, né? Então, desde criança eu frequentava a igreja, mas em 2020, infelizmente, eu me afastei. Não só eu, mas como a minha família também. E no meio de 2023, a minha tia convidou o meu pai para conhecer uma célula. E de início, eu e minha mãe, a gente era bem relutante, mas aos poucos a gente foi conhecendo a IBA e, sinceramente, eu me apaixonei pela igreja. Então, comecei a frequentar o base e começaram a me falar da Vida Vitoriosa. No ano que eu me converti de novo, né, já tinha acontecido, então ficou para esse ano. E assim que liberou as inscrições, eu fui lá e me inscrevi. Só que parece que, tipo assim, eu me inscrevi, começou a vir uma enxurrada de gente falando que ia ser tedioso, de gente falando que não ia acontecer nada de bom, de gente falando que não ia acontecer nada sobrenatural e que isso era algo que existia na cabeça de alguns. E eu confesso que, tipo, eu tava com a expectativa muito alta, mas aqui nossas coisas desanimam, sabe? E eu consegui levar 2 primos meus e uma prima também para lá. Então, foi algo assim, sobrenatural, algo inexplicável. Eu vi pessoas sendo curadas, eu fui curada. Meus pais também não sabem, mas eu acabava que tinha muitas mágoas da minha avó, muitas mágoas até dos meus pais mesmo, porque teve uma época que a nossa relação não estava tão próxima, a gente não estava com uma união tão grande. E, gente, é simplesmente sobrenatural. Adultos devem ir, crianças devem ir, adolescentes devem ir. Chamem quem vocês puderem, entendeu? Se vocês não tiverem condição financeira, a gente consegue te ajudar, só vão, porque é uma experiência que ninguém deve perder. Vai ser pastora também ou não? Vitória, o que Deus fez na sua vida no Vida Vitoriosa? Boa noite, igreja. Então, eu fui achada por Jesus dentro da minha casa no momento de tormento.
E eu achei uma célula, achei amigos incríveis, líderes incríveis. E eu fui escrevida por Vida Vitoriosa. Eu fui para Vida Vitoriosa buscando o sobrenatural de Deus. Eu fui para Vida Vitoriosa uma jovem apaixonada pela graça e pela glória de Jesus, pelo avivamento e por vidas. Quando eu cheguei no Vida Vitoriosa, eu descobri o meu chamado e o meu ID. Eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu fui batizada pelo Espírito Santo e fui tomada pela graça de Deus de uma maneira inexplicável e sobrenatural. Eu ganhei um dom de línguas e foi a experiência mais linda com Jesus que eu já pude viver. E hoje eu sou curada, eu sou cheia e eu transbordo do Espírito Santo por causa do Vida Vitoriosa. O Vida Vitoriosa mudou o meu relacionamento com Deus, que já era intenso. Se era intenso, hoje é avivado e é um avivamento eterno. Vão ao Vida Vitoriosa! Gente, toda a equipe, por favor, sobe aqui, por gentileza. Rafael, Michele, Gleice e Sandra aqui na frente. Chega mais. Bem aqui, vamos ficar aqui. Os Anjos de Amarelo, a gente disponibiliza uma equipe um mês antes do Vida acontecer. Um mês ou 40? Foi 30 dias ou 40 dias de jejum? O jejum foi 30 dias antes, essa equipe, ela jejuma para que esses encontristas possam ter um encontro genuíno com Deus lá no Vida Vitoriosa. Foram várias reuniões de preparação. Eles contribuem, eles pagam para servir todo encontrista que chega ali. Tamanha é a grandiosidade que o Vida Vitoriosa pode proporcionar nas nossas vidas. Rafael, pastor Rafael, Michele, Sandro, Gleice, quero parabenizar vocês, junto com toda essa equipe, por esse trabalho tão lindo, esse trabalho tão de excelência. Patrusca, na coordenação do Vida, o primeiro de muitos que está aí pela frente. Vocês, todos vocês, foram peças fundamentais para que esse Vida acontecesse. E o coroamento é isso aqui, e mais que vocês vão ouvir durante a semana, do que Deus fez, do que Deus operou. E os pais que estão presentes aqui, eu tenho um recado de Deus para vocês. A decisão será exclusivamente de vocês. Vocês concordaram que os seus filhos fossem ao Vida Vitoriosa, porque no mínimo você ouviu uma história que lá é um lugar de transformação, de mudança, de curas e extraordinário. E os seus filhos foram. E lá os seus filhos tomaram decisões importantíssimas. Decisões, eu vou até te antecipar, pai. Eu vou te até antecipar, mãe. Eles tomaram decisões de serem líderes de célula. Eles tomaram decisões, se depender deles, que a sua casa seja disponível para receber adolescentes, porque eles querem oferecer para os adolescentes a mesma coisa que eles receberam quando eles estão indo numa célula. Eu não falei nada para eles. O Espírito Santo tocou no coração deles. Agora, o deslanchar disso, o desfecho disso, cabe a você, pai. Cabe a você, mãe. Você quer que o seu filho, a sua filha continue crescendo em Deus? Você acha que o ambiente de uma célula, isso foi preponderante
nesse novo filho que vai sair e essa nova filha que vai sair a partir de hoje? A minha parte como pastor eu fiz. A minha parte como igreja nós fizemos. E a parte do seu filho e da sua filha eles fizeram. Só depende de vocês. Se vocês vão continuar investindo, se vocês vão continuar acreditando que Jesus salva, que Jesus transforma e que o melhor lugar para se estar é uma célula onde ele tem amiguinhos que falam de Jesus, que aprenda esses princípios aqui, como a gente ouviu, de obedecer pai, de obedecer mãe, de honrar a Deus. Essa decisão fica com vocês. Vamos orar? Para essa equipe, vamos agradecer a Deus. Estenda sua mão direita para cá. Senhor, muito obrigado pela vida desses anjos, desses servos que se voluntariaram para fazer parte do Vida Vitoriosa Base. Esses servos entendem a importância de investir espiritualmente na vida daqueles que vão nos suceder, na vida daqueles que fazem parte da igreja de hoje, mas que farão parte da igreja do amanhã. Pai, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelos recursos que eles disponibilizaram para te servir e servir os outros, a fim de que esses adolescentes tivessem um encontro genuíno com o Senhor lá no Vida Vitoriosa, como tiveram. Eu abençoo o pastor Rafael, a Michele, o Sandro, a Grace, a Patrusca, que estão na liderança do Vida Vitoriosa, ó Deus, e do Ministério Base. Nós abençoamos toda essa equipe, no nome santo de Jesus. Amém. Você poderia dar uma forte salva de palmas para essa equipe? Amém. Glória a Deus. Pode descer, gente.